Segundo os dados do órgão de estatística, em 2022, cerca de 53,2% da população tinha excesso de peso, algo que em 2019 não teve grandes oscilações, fixando-se nos 53,5%. As pessoas sabem o que comem, e o consumo de açúcar e alimentos processados são os piores venenos em território português. Mediante os dados do estudo Rethink Sugar, realizado pelo Instituto Universitário de Lisboa, mais de 95% da população portuguesa excede o limite da ingestão de açúcar recomendado pela Organização Mundial de Saúde. Apesar da implementação de impostos acrescidos para bebidas açucaradas, a redução generalizada do consumo de açúcar está longe de ser alcançada. Com o consumo excessivo de açúcar e a integração do mesmo na comida dos portugueses, a obesidade surge como um dos principais problemas de saúde. De acordo com o Diário da República de 2025, esta doença afeta cerca de 29% dos adultos, sendo que mais da metade da população apresenta excesso de peso. Dados que refletem o quadro preocupante da saúde, da alimentação e da alteração da cadeia alimentar das pessoas. Face aos dados do Estudo Internacional da Universidade de Washington, os hábitos alimentares inadequados contribuíram para 8,3% e 7,5% do total de mortes em Portugal no ano de 2021. Entre os hábitos que amplificam os problemas de saúde nacionais e o número de óbitos estão o elevado consumo de carnes vermelhas, a ingestão de carnes processadas e o consumo de sal excessivo. Segundo Gil Faria, cirurgião especialista em cirurgia da obesidade e metabolismo, o apetite humano por proteínas, a conveniência e a disponibilidade das comidas ultraprocessadas são alguns dos aspectos mais determinantes no que diz respeito ao risco de obesidade que assistimos hoje. Hábitos que estão diretamente associados ao aparecimento de problemas graves de saúde, como doenças cardiovasculares, ataques cardíacos, glicose plasmática elevada, hipertensão arterial, diabetes, neoplasias e problemas renais. Ótima noite a todos, mais um debate público está no ar, nós estamos em direto aqui pela Unifé para todo Portugal e outros países que estão conectados também conosco pela Unifé TV. E hoje o assunto ele é bastante interessante, vamos falar sobre nutrição, sobre alimentação. Será que nós sabemos realmente o que estamos a comer? Será que as pessoas se importam em ler lá as tabelas do que estão a consumir ou não? O facto é que 53% dos portugueses estão acima do peso. O pastor Gerson, que está conosco aqui há 2 anos atrás, fazia parte dessa malta aí que estava acima do peso. Boa noite, pastor Gerson. Boa noite, bispo. Boa noite a todos. E realmente, há muitas diferenças aí quando nós perdemos peso, quando nós começamos a cuidar da saúde. Há 2 anos atrás, realmente estava com um pouco mais de peso, mas queria falar até durante o programa sobre alguns anos atrás que eu cheguei a pesar aí quase 100 quilos, Para minha altura é muito. E nesse percurso eu perdi aí quase 17 quilos, foi muito bom. Parabéns. Durante o programa a gente vai estar falando sobre isso. É importante, porque não é só questão de estética, é também há pessoas que dizem que não, mas todo mundo quer se sentir melhor com uma roupa, enfim, mas o facto é que a saúde tem que estar em primeiro lugar. E hoje teremos muitas participações, bem como a senhora Ana Cláudia Inácio, que é especialista em nutrição clínica, não é isso? Sim. Uma boa noite para a senhora, seja bem-vinda. Boa noite. Aqui ao programa. Quais as considerações iniciais da senhora sobre esse tema? Se as pessoas sabem realmente o que estão a comer, o que ingerem, calorias vazias, o que são carboidratos, o que são os macros, os micronutrientes, porque há pessoas que não fazem ideia. Será que realmente as pessoas sabem o que consomem? Boa noite. Antes de mais, muito obrigada pelo convite. Prazer nosso. Tenho muito gosto em estar aqui, porque têm sempre temas muito pertinentes. Efetivamente, por vezes, as pessoas não sabem o que estão a comer. Temos que, no fundo, olhar para várias dimensões do alimento, nomeadamente a composição nutricional básica,
que é riqueza em macronutrientes, as proteínas, os chamados hidratos de carbono, que por acaso não é a forma correta de os chamar. Isso tem a ver com uma denominação anterior química, que diziam que era carbónio hidratado, mas na verdade são os glúcidos, o termo correto é esse. Depois temos as gorduras, entretanto temos também os açúcares naturalmente presentes, os açúcares adicionados, temos as gorduras também saturadas ou gorduras trans, que vêm dos ácidos gordos trans, que são menos saudáveis. Depois temos a informação em termos de ingredientes também, se o alimento à partida também qual é a origem, se é local, se é importado, se resulta de uma agricultura extensiva ou uma agricultura intensiva. Depois temos também outras questões relacionadas com a origem do alimento e também os riscos para a saúde a longo prazo, que sabemos que a alimentação pode ser responsável por doenças cardiovasculares, cerebrovasculares, diabetes, hipertensão e, inclusivamente, também alguns tipos de cancro. Hoje a medicina já entende que 60%, 70%, 80% da vida da pessoa se consiste nos seus hábitos, né? Estilo de vida, exercícios e hábitos alimentares, mais do que a própria genética, né? Por isso que é importante saber o que está a comer. Daqui a pouco eu falo mais com a senhora. Vamos conversar também com a senhora Ana, outra Ana, só que Ana Morgado, que é nutricionista. Boa noite, bem-vinda aqui ao Debate Público. Boa noite, obrigada. E as considerações iniciais da senhora. Relativamente aqui à nutrição, eu acho que cada vez mais é óbvio que as pessoas estão interessadas em saber mais sobre nutrição. Acho que cada vez mais há uma procura, cada vez há mais conhecimento disponível. Acho que é muito importante as pessoas começarem a entender que nem toda a informação que existe disponível é realmente fidedigna. Hoje em dia, como todos comemos, todas as pessoas entendem que podem falar de nutrição, muitas delas bem, mas há outras informações que se calhar são transmitidas que não são tão corretas. Então eu acho que cada vez mais é importante, de facto, nós, profissionais da área, transmitirmos as informações corretas e é muito esse o nosso intuito, quer a nível profissional e a nível pessoal, inevitavelmente também. Perfeito. Daqui a pouquinho nós vamos, inclusive, às ruas de Lisboa, saber o que as pessoas falam, porque realmente o que a senhora falou é bem importante. Hoje, com o advento da internet, todas as pessoas têm vozes, né? Basta a pessoa fazer uma live, uma postagem em uma rede social e toda a gente, o público que ela alcança, a ouve. E às vezes, nem sempre o que ela está a dizer ali é realmente facto. Então, é importante buscar, pesquisar, saber com os profissionais da área, quem entende do assunto, quem estudou o que realmente é e o que não é bom. Vamos conversar também com a senhora Joana Raquel, ela está conosco por videochamada, ela é engenheira química industrial e especialista em tecnologia alimentar. Uma boa noite, senhora Joana, seja bem-vinda aqui ao Debate Público. Olá, boa noite. Desde já, obrigada pelo vosso convite. Prazer tê-la conosco. E as considerações iniciais da senhora com respeito aos alimentos, como é que a tecnologia alimentar influencia o que chega no prato das pessoas? Nos dias de hoje podemos dizer que a tecnologia alimentar influencia sempre, quase que apenas nas ervas aromáticas ou em alguns legumes que tínhamos no nosso quintal ou na nossa varanda, que não possa influenciar, porque hoje em dia cada vez mais com o aceleramento da necessidade de consumo e da velocidade com que vivemos a nossa vida, a tecnologia alimentar pode ser um grande aliado. O que muda num alimento quando ele passa por algum tipo de processo? Ou os alimentos ultraprocessados, por exemplo? Então, sobre esse termo, não há um termo legal definido sobre o que é um alimento ultraprocessado. Mesmo a própria Autoridade para a Segurança Alimentar, a EFSA, tem algumas diretrizes
sobre o que é um alimento ultraprocessado. De facto, na comunicação social e nas redes sociais, atualmente nós vemos muitas definições, ouvimos muitas pessoas a falar. Na verdade, qualquer alimento que passe por um processo, ele é processado. Agora, se ele é ultra, aí já tem a ver com quantidades de sal, de açúcar e de aditivos que são adicionados e também por que tipo de processo que passam. Perfeito. Daqui a pouco eu volto mais para falar com a senhora, porque eu vou apresentar também a nossa quarta convidada hoje, que é a senhora Catarina, não é isso? Catarina Malheiro, que também é nutricionista e está conosco por videochamada. Boa noite, senhora Catarina. Me ouve bem? Eu não lhe ouço. Estamos com um problema na comunicação. Eu não sei se o microfone dela está aberto. A senhora me ouve? Vamos tentar novamente. Peço desculpa. Agora sim. Boa noite. Boa Peço noite. desculpa, eu é que estava com o microfone desligado. Não faz mal. Boa noite. Mais uma vez, eu estava a dizer que agradeço o convite que me foi feito para estar aqui nesta noite, para este debate. Obrigada. E as considerações iniciais da senhora, por favor. Bem, já foram dadas algumas considerações relativamente aqui à alimentação pelas colegas, e eu concordo plenamente. Realmente, no que diz respeito à nutrição, eu considero que muitas pessoas não sabem aquilo que comem, mas também considero sim que cada vez mais há um interesse por este tema, e infelizmente temos a questão das redes sociais e de haver uma grande informação que não é fidedigna, e que as pessoas muitas vezes preferem crer neste tipo de informações em vez de procurar os profissionais especializados na área para obter informações fidedignas e baseadas em evidência científica. Mas considero que, infelizmente, ainda uma grande parte da população não sabe aquilo que come. Há uma falta de literacia alimentar e as pessoas acabam muitas vezes por, quando vão às compras, optar por alimentos com base no preço dos mesmos, ou então também por aquilo que lhes traz mais prazer. E não considerar tanto a importância que a alimentação tem para a sua saúde, e considero que algumas pessoas ainda não estão assim tão conscientes da importância que a alimentação tem realmente na saúde humana. Perfeito. Eu já volto com a senhora novamente. Daqui a pouquinho nós vamos agora às ruas de Lisboa saber as opiniões das pessoas. E pastor Gerson, essa questão é muito pertinente. Nós trazemos esse debate porque existe a informação e existe também a desinformação. Hoje há pessoas que elas vão abraçando as modas, né? Não, minha amiga fez isso, um profissional surgiu com uma dieta da moda, uma medicação da moda, e as pessoas vão abraçando isso, entram em questões daquele efeito sanfona. A pessoa emagrece um pouco, depois volta novamente, emagrece de novo. Isso faz muito mal à saúde. Por isso que o debate público ele é importante. Nós trazemos com seriedade assuntos para que quem está em casa possa refletir, fazer uma reflexão e encaixar o que for melhor no seu dia a dia, não é? Exatamente. Cada organismo é diferente, né? Um do outro, que serve para um não serve para outro. Eu já conversei com pessoas que tiveram problemas seríssimos de saúde por fazer dietas sem acompanhamento, por cortar muitos alimentos que são necessários de uma forma muito radical. Então é importante o debate público, é importante os especialistas falarem sobre o assunto, porque cada caso é um caso, tem que ser avaliado para que realmente a pessoa emagreça com saúde, né? Comer com saúde, comer bem não é comer muito, não é comer pouco, é comer o ideal, comer o que realmente vai produzir um bem-estar, né? E aí vem a pergunta, o que é o ideal, né? Pois é. O que é o ideal? Qual que é a comida certa? Eu já ouvi muitas pessoas falarem que devemos desembalar menos e descascar mais, né? Os alimentos processados, industrializados, que acabam por fazer mal. Vamos saber o que as pessoas falam nas ruas de Lisboa e já voltamos falando mais a esse respeito.
Costuma prestar atenção ao que come? Nem por isso, devia de prestar mais atenção, é verdade. E o que é que come? É uma alimentação variada, carne, peixe, verduras, massa, arroz. Sim, sim, claro. Olhando à minha idade até, tem que ser mesmo, minha querida. Tem que ser, olha, como legumes, como a sopa, não é? Ponho legumes o que posso, não é? E o que tenho lá em casa, não é? E a sopinha agora da minha idade é indispensável porque estarem a meter muitas coisas, muitos farinhatos e muitas coisas dessas. Também não vamos ficar muito bem, não é? Pois o organismo agora já não quer coisas muito pesadas e então da minha idade também é assim que tem que a gente ver o dia-a-dia da nossa alimentação o melhor possível. Com certeza. E o que é que come? Bom, meu pequeno almoço é ovos, salada, abacate. Eu sempre estou incluindo uma fruta no pequeno almoço. Ao almoço, um franguinho grelhado, salada, né? Às vezes, no final de semana, arroz, que eu não dispenso, né? E durante a semana, uma batata salteada ou cozida, batata doce. No jantar, sempre um peitinho de frango e uma salada. Portanto, uma alimentação bastante saudável. Eu prefiro partir por aí, porque eu já penei bastante comendo desregrado, comendo, né, indiscriminadamente, e agora não, estou procurando fazer mesmo uma alimentação bem saudável. E preocupa-se com os alimentos que ingere? Normalmente preocupo, só que lá está, como sou um bocadinho gulosa, não é? Pronto, aí falho um bocadinho. Ai, muitas não, porque quando sabe bem, elas deitam, depois mais tarde é que se vêm a queixar, não é? Mas cada um sabe por si, tem que responder por si, não é? E preocupa-se com os alimentos que ingere? Sabe de onde vêm ou prefere não saber? Olha, muitas vezes prefiro não saber, porque tem que se comer alguma coisa e temos que comprar, e se não vamos comprar ali, pois de onde é que vamos comprar? Muitas das vezes até me preocupa em perguntar de onde é que vêm aqueles alimentos, se vêm de que país ou isso, e isso realmente preocupa-me muitas vezes. Quando são naturais, cá de Portugal, até se conhece quando são naturais. A fruta principalmente tem outro sabor, a nossa, que não tem a que vem de fora. Isso é uma questão complicada, sim, preocupa-me, é verdade, porque quando nós vemos um leite magro, por exemplo, já sabemos que aquilo é mais processado, efetivamente. Portanto, acaba por ser preocupante coisas que são magras, fit, podem ser mais processadas. E sabe de onde vêm ou prefere não saber de onde é que vêm os seus alimentos? Regra geral sabemos, pelo menos temos lá informação nutricional suficiente. Atualmente temos mais informação do que antigamente, temos lá os scores nutricionais, coisa que também não existia antes. Lê sempre os rótulos dos alimentos quando vai ao supermercado? Nem todos, alguns às vezes vejo, mas nem todos. Acha importante a gente ver os rótulos dos alimentos, o que consumimos? Sim, as datas, principalmente as datas, que eu reparo muito nisso, nas datas, mas não vejo... E como compro poucas coisas assim empacotadas, é mais para o fresco, por isso é que também não vejo tanto. Não acha assim muito importante de verificar? Sim. Na sua opinião, a alimentação das pessoas hoje em dia é ou não saudável? Acho que atualmente estamos a melhorar nesse aspecto. Acho que cada vez mais se estou a falar numa boa alimentação, procura-se querer melhorar na alimentação, mas há uns tempos não. Era muito à base do fast foods e acho que atualmente estamos um bocadinho melhores nisso. Portanto, para si, as pessoas não se alimentam bem, ou seja, não são saudáveis por causa do consumo de fast food e de comidas ultraprocessadas? Sim, exatamente, sim. E há alguma coisa que evite comer? No meu caso, sim, tudo o que tenha assim à base do glúten e lactose. Gosto muito de pão. Seria então a parte do pão que a senhora alteraria na sua alimentação? Sim. É uma tentação o pão. Né? Pão com marmelada.
E se pudesse mudar alguma coisa na sua alimentação, o que é que seria? Se calhar comer mais sopa. Eu gostei da que falou do pão. Pão é muito bom, né? A senhora, como nutricionista, tem restrição a pão? É sim. É uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Sim. Glúten, a questão do pão, isso hoje Sim. toda a gente pergunta sobre isso. Antes de mais, gostava de começar pelo mais importante, que é o pão não deve ser considerado um mau alimento, regra geral, ok? Depende, obviamente, do pão. Existem pães de melhor qualidade e pães de pior qualidade. Normalmente um pão mais escuro, com hidratos de carbono complexos, é um pão mais interessante do ponto de vista nutricional, mais rico em fibra, mais rico em micronutrientes, alguns minerais, e então, na minha opinião, é considerado um alimento a introduzir diariamente na grande maioria dos casos. Só que depois, obviamente, na nutrição há sempre uma palavra que nós gostamos muito de dizer, que é depende. Existem efetivamente pessoas que se calhar não toleram bem o pão, ou têm uma hipersensibilidade intestinal ao pão, ou ao glúten, ou ao próprio fermento do pão. Portanto, regra geral, diria que o pão é um bom alimento, só que convém avaliar sempre caso a caso. Ele é um bom alimento, mas não para todas as pessoas, né? Pronto. Cada pessoa teria que se adaptar. E depois é a quantidade de pão. Isso é importante. Equilíbrio, né? Equilíbrio, sempre. Falávamos antes de entrar no ar aqui sobre o pastor Gelson, que emagreceu quase 20 quilos, né, pastor Gelson? Eu achei a foto aí, se o senhor quiser. Só achou a foto? Tá demais, hein? Tá demais essa Deixa foto. eu ver. Cadê? A foto era... Eu tinha 98 quilos aí na foto da esquerda e a foto da direita 75. Eu só tava... Comia muito pão? Muito pão. Era tudo exagerado, né? É uma das coisas que eu queria comentar. A questão da quantidade, que eu acredito que afeta muitas pessoas, que desencadeia essa obesidade, os problemas de saúde, a questão da quantidade, porque eu acredito que uma pessoa saudável comer um pão não vai fazer muita diferença. Agora, eu comer 3, 4 pães, como eu comia no café, no pequeno almoço, refrigerante, 1 litro, 2 litros sozinho. Então, que isso? Era tudo exagerado, né? Então, desencadeou vários problemas aí. Com 30 anos de idade, tinha muitos problemas devido a isso. Porque quando é novo, em alguns casos, não tem tantos problemas assim, mas depois a conta chega, né? É muito sério. A questão da alimentação é saúde. Não é apenas estética, é um reflexo, é uma consequência, mas, sobretudo, saúde, né? Problemas cardíacos, é problema de estresse, é problema circulatório, um sono que não é de qualidade, enfim, são várias coisas, especialistas podem até falar melhor do que eu. Realmente afeta toda a saúde. Ainda com a Ana Morgado aqui, que é nutricionista, quais são os maiores erros que as pessoas podem cometer querendo acertar, né? Elas querem acertar, mas acabam a cometer alguns erros? Quais são os principais erros que a senhora, como nutricionista, poderia apontar para que as pessoas evitem no processo de emagrecimento, de uma consciência alimentar? Existem vários, muitos deles padrão, que nos aparecem frequentemente em consulta. Eu diria que as quantidades, como já referimos aqui, as pessoas, regra geral, não têm noção de quais é que são as quantidades, as necessidades, quer calóricas, quer nutricionais, que devem ingerir de cada alimento e do total da alimentação do dia. Regra geral, eu acho que todos nós arriscam a dizer que comemos demais para aquilo que é o nosso gasto calórico diário. Portanto, habitualmente as pessoas tendem a comer um bocadinho mais, ou por questões de prazer, ou por questões sociais, ou mesmo por questão de hábito. Às vezes nós comemos por hábito, então a nível de quantidades é um tema. A nível de horários, regra geral, pessoas que têm um horário normal das 9 às 5, se calhar estão tão embrulhadas no trabalho que durante o dia acabam por comer pouco, ou saltar refeições, ou então comer à pressa em frente ao computador, e depois aquilo que eu costumo chamar a hora do lobo, que é ao final do dia, acabam por acumular tudo para essa hora, e normalmente nessas alturas escolhem alimentos de alta densidade calórica, doces, se calhar alimentos mais ricos em hidratos de carbono, no momento do dia em que já não vão gastar energia. Portanto, eu acredito que haja este desequilíbrio a nível de horários e a nível de escolhas alimentares, que se calhar está mais desajustado. E depois também os fundamentalismos, não é? Ou seja, um bocadinho deixar-se levar por aquilo que vão ouvindo, por exemplo, que o glúten faz mal, ou porque a lactose também faz mal a toda a gente, e então acabam por cortar alimentos que se calhar não havia assim tanta necessidade, e outros, por exemplo, o açúcar, como já falamos, que é uma das coisas que devemos consumir o mínimo possível, acabam por se calhar cortar o pão e não cortar aquela bola de Berlim, por exemplo. Verdade, corta o pão, mas aí quando cai, cai mesmo, né? Exato. Deixa eu perguntar agora para a senhora Ana Cláudia, ela que é especialista em nutrição clínica. Nós sabemos que 95% da população portuguesa excede o limite da ingestão de açúcar. Essa questão de diet, zero, light,
é uma boa opção? Existem casos que podem ser substituídos realmente ou não? Qual a orientação que a senhora daria? Exato. Relativamente aos alimentos light, podem ter, por vezes, a restrição de gordura, mas às vezes acabam por ter um excesso dos açúcares, nomeadamente os açúcares simples. Um alimento que seja diet ou seja light não é necessariamente saudável. É necessário saber avaliar o produto, saber ler os rótulos, nomeadamente perceber o que é a lista de ingredientes. Normalmente os alimentos na listagem de ingredientes vêm por ordem decrescente da sua quantidade, ver em que ponto é que está o açúcar, o sal, a gordura. Eu vou até lhe interromper, eu não sei se nós temos aí, produção, algum produto que podemos mostrar, porque isso é importante falar. Eu não sabia ler rótulos de alimentos. A minha esposa, que sempre lia, e eu nunca vi. E um dia ela me explicou exatamente isso, que o que aparece primeiro é o que tem a maior quantidade daquele produto. Então, se aparecer açúcar entre os primeiros itens, é porque açúcar está ali entre os elementos de maior quantidade naquele produto. Eu não sei se há... Será que temos alguma formiguinha aí com um pacote de biscoito ou alguma coisa para falar sobre isso? Exato. E quantos mais ingredientes, à partida menos benéfico é também o alimento. Hoje em dia também já temos formas de facilitar a leitura dos rótulos. Com o Nutri-Score já temos alguns alimentos que já começam a ter. É um código de cores e letras, vai do A ao E. O A menos maléfico, digamos assim, mais benéfico para a saúde. O E é pior e vai desde o verde, alternando... Isso eu já não sabia, já está em alguns produtos isso? Sim, está. Já consta em alguns produtos. É importante também saber que devem ser comparados consoante o mesmo tipo de alimentos. Então, numas bolachas, compara-se o Nutri-Score. No chocolate de leite, compara-se o Nutri-Score. Nesse aspecto. Não é que o chocolate de leite seja saudável, seria menos pior. Mas também não vamos demonizar alimentos, não estamos aqui para isso. Não é? Eu acho que essa radicalidade, eu sei que há pessoas que são assim, não estou aqui dizendo para não serem, eu estou só expressando a minha opinião. Eu acho que a radicalidade acaba às vezes por atrapalhar mais do que ajudar em alguns casos. Exato. Porque a pessoa, ela fica, eu já vi casos da pessoa fazer dieta e ter o dia do lixo. Sim. E no dia do lixo ela se recompensa pelos 6 dias que ela foi bem, de tal maneira que ela vai no lixo mesmo. Então, o progresso que ela conseguiu alcançar naqueles 6 dias, mais da metade dele vai embora naquele único dia, justamente por causa disso, essa radicalidade. Ela disse tantos nãos que quando ela disse sim, ela não soube dosar o sim. Pois, né? lá está. Porque há também a chamada fome emocional. As pessoas comem determinados alimentos, os tais com maior densidade calórica, fornecem mais calorias, para satisfazer às vezes algumas frustrações que têm enquanto estão tristes. Lá está. Pronto. Nós temos aqui, vamos evitar mostrar a marca. Pois. E se aparecer a marca, não estamos a falar mal do produto. Deixa eu só tentar achar aqui, porque tem vários idiomas, mas vamos ver se eu encontro aqui embaixo. Aqui, ó. A tabela de... Tá aqui, ingredientes. Será que conseguimos mostrar aqui, ó? A farinha de trigo. Acho que não vai conseguir mostrar. Conseguimos aqui, ó? Parece? Parece. Farinha de trigo. Então, se o primeiro ingrediente é farinha de trigo, é ele quem... Em seguida, açúcar. Lá está. Então, já sabemos que primeiro vem a farinha e depois vem o açúcar. A ordem que ele está aqui é a ordem de quantidade, não é? Porque há muitas pessoas que não sabem ler os rótulos. Pois, lá está. E é importante ver se a farinha de trigo é integral ou não. Lá está. Os chamados alimentos integrais podem ter 10% de farinha integral e 90% de farinha refinada. Pronto, depois também é importante ver essa parte, não é? Depois é importante ver se também estamos a analisar o produto por 100 gramas ou por porção de alimento. É importante também comparar por aí. A Direção-Geral da Saúde, nomeadamente na plataforma do Programa Nacional para a Alimentação Saudável, também desenvolveu uma leitura de rótulos
para as bebidas e para os alimentos por 100 gramas, que também ajuda a fazer essa escolha alimentar. Perfeito. Os produtos que são mais salutares, digamos assim. Já falo mais com vocês. Deixa eu só perguntar aqui para a senhora Joana. Ela é engenheira química industrial, especialista em tecnologia alimentar. Existe alguma inovação na indústria alimentar para ajudar a tornar os produtos mais saudáveis? Nós sabemos que essa parte da engenharia química, da tecnologia alimentar, ela funciona também para isso, né? Para, através das inovações, tornar produtos mais saudáveis. Existe essa questão, senhora Joana? Existe sempre. É esse o foco, é sempre colocar no mercado produtos seguros ao nível da segurança alimentar e mantendo a sua qualidade até ao final da sua vida útil, não é? Portanto, qualquer produto que é colocado no mercado, ele é pensado desta forma. Portanto, todos os processos que existem são pensados em tornar um alimento seguro. Agora, nós consumidores, somos os principais responsáveis pela existência, por exemplo, da adição de conservantes, porque queremos os produtos com mais prazo de validade, não é? Nomeadamente, por exemplo, os aditivos. Existem aditivos no mercado hoje em dia muito mais saudáveis que o que existiam há 10 anos atrás, graças ao desenvolvimento da tecnologia alimentar. Eu ia até fazer essa pergunta sobre a questão dos conservantes, né? Nós vemos que vários alimentos precisam de conservantes, justamente por conta disso. Duram mais, não é? Sim, o conservante, a adição química de conservante, porque há processos também tecnológicos que conservam o alimento, mas a adição de conservantes como o aditivo alimentar são para prolongar o seu tempo de vida útil, portanto são para reduzir, a maior parte deles, a carga microbiana e a quantidade de água, porque para reduzir aqui a atividade da água e os micróbios, e aumentando assim o seu tempo de vida útil, porque atualmente nós, consumidores, queremos ter, por exemplo, um pão em casa que dure mais de 2, 3, não é? Temos pão de forma que se compra embalado, que atualmente tem muitos conservantes, para quem está atento à leitura de rótulos, e podemos ver que no mercado há uma quantidade enorme de pão, estou a falar o pão porque é um alimento consumido por grande parte de nós e que tem muitos conservantes adicionados, mas isso é porque nós, consumidores, assim o fazemos movimentar, não é? Exigimos isso dos produtores, com o qual eu também trabalho, mas isso tudo, costumo dizer que a máquina é movida por nós, consumidores, porque se a indústria não produzir, o consumidor consome o que a indústria coloca ao dispor do consumidor, neste caso a nível, por exemplo, dos hipermercados. A indústria só vai continuar a produzir aquele produto se nós, consumidores, continuarmos a comprar. Portanto, vem daí eu dizer que a tecnologia alimentar pode ser um bom aliado, como pode não ser, não é? Portanto, a nível depois dos conservantes, todos os aditivos que existem, corantes, os edulcorantes, nascem através da tecnologia alimentar. Porque realmente algumas pessoas elas compram e não sabem realmente o que estão a ingerir. Infelizmente nós vemos isso, muitas pessoas que compram, mas não sabem. De um tempo para cá, nós vemos isso, as pessoas têm procurado conhecer mais, têm se interessado mais. Cuidar da saúde, de uns tempos para cá, se tornou uma grande procura. Mas há muitas pessoas que realmente não sabem essa questão do que faz mal e do que não faz mal. Às vezes compram até por conveniência, né? O ritmo de vida que tem, a correria do dia a dia, e aí escolhem o que é mais conveniente sem ver ali. E acabam se prejudicando na saúde de forma até inconsciente, né? Eu entendo que a engenharia química, a engenharia nutricional, melhor dizendo, vem como um aliado, mas em muitos casos, quando a pessoa, como a senhora mesmo colocou, a pessoa não conhece muito bem, não percebe muito bem, acaba consumindo demasiado o que deveria consumir, assim, de vez em quando só, não é?
É verdade. Atualmente o consumidor, quer dizer, já temos o regulamento da União Europeia, já publicou o regulamento de informação ao consumidor já desde 2011 e o consumidor cada vez está mais preocupado e mais atento aos consumidores que acham que sabem muito e que pouco sabem, e há aqueles que querem saber e de facto procuram. Eu pessoalmente dou também workshops de rotulagem alimentar e sobre glúten e sobre açúcar, mesmo com esse objetivo de ajudar a entender o que está por trás da construção do rótulo no ponto de vista da indústria, e está a haver uma maior consciência alimentar, de facto. Porque isto é, a indústria pensa, o consumidor compra, então a máquina está montada. Então é importante nós, consumidores, termos a consciência do que é que andamos a selecionar nos lineares dos hipermercados, não é? Porque hoje em dia vamos a um hipermercado, temos vastos corredores e corredores cheios de embalagens, cheios de cores, tudo apelativo, aos nossos olhos. A nossa vida de correria, a maior parte das pessoas não tem consciência de ler o que está na rotulagem, daí a questão dos Nutri-Scores, dos apelativos, das menções, a questão do gluten-free, da questão das intolerâncias, que há muito aqui a parte da moda e depois a parte da realidade. De facto, as intolerâncias estão a aumentar, e cabe-nos a nós, realmente profissionais, que consigamos divulgar esta situação, que apelar ao aumento da consciência alimentar. Perfeito. Já volto com a senhora aí, senhora Joana. Deixa eu só perguntar para a Catarina, ela que também é nutricionista, quais os hábitos, o que você sugeriria como hábitos que as pessoas podem adotar para fazer escolhas mais saudáveis, Catarina, na sua vida? Pessoa que está agora a acompanhar o programa, e quais os hábitos que elas podem adotar para melhorar as suas escolhas? Bem, a nível, essa questão faz-me pensar em várias coisas. Eu considero, há bocadinho surgiu aquela questão dos diet e das dietas, e realmente aquilo que eu considero é que o essencial é as pessoas terem aqui a aquisição de hábitos alimentares saudáveis, e considero que as pessoas deveriam preocupar-se mais em adquirir hábitos no seu dia-a-dia, nomeadamente hábitos como fazer escolhas alimentares mais à base de alimentos de base vegetal, nomeadamente os cereais integrais, a fruta, os hortícolas, as leguminosas, que são alimentos que muitas vezes as pessoas não têm por hábito incluir na sua alimentação, e que são ricos do ponto de vista nutricional e que vão trazer vários benefícios para a saúde, assim como ter o cuidado de ter um consumo mais moderado de carnes. Sabemos que o consumo, como já foi falado, o consumo de proteína e nomeadamente no que diz respeito à carne, há um consumo excessivo de carne, tendo especial atenção para as carnes vermelhas, cujo consumo deve ser reduzido. Também a questão de um consumo mais moderado de gorduras, dos alimentos ultraprocessados, que também já fomos falando, já se foi falando também da questão de muitas vezes haver falta de tempo e da praticidade de nos levar a chegar ao supermercado e acabar por fazermos compras de refeições já pré-preparadas, que são refeições mais enriquecidas em gordura, em sal, em açúcares, e portanto é importante ter estes hábitos, e além disso, como já se foi falando da questão da leitura dos rótulos, acho que é fundamental as pessoas terem esta consciência de que é importante saber ler os rótulos, e isto vai fazer toda a diferença para quando vão ao supermercado, quando vão às compras. Como estavam a dizer, quando nós chegamos ao supermercado, nós temos uma panóplia de alimentos para poder escolher. Então
o consumidor no seu dia a dia com a pressa muitas vezes não faz, muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, não tem este cuidado da leitura dos rótulos, e ela é fundamental para perceber isto mesmo, para perceber quais são aqueles alimentos mais enriquecidos em açúcar, mas também em gorduras, nomeadamente as gorduras saturadas, que são um tipo de gordura que vai aumentar o risco de diversas doenças, nomeadamente doenças cardiovasculares, o sal também, e portanto acho que é fundamental a aquisição destes hábitos e a consciencialização das pessoas para isto. Perfeito, Catarina. Eu já volto consigo novamente. Nós vamos acompanhar mais algumas pessoas a falarem nas ruas de Lisboa, e uma coisa que a senhora disse quando estávamos fora do ar, sobre equilíbrio, né? Eu vejo que muitas pessoas, elas atuam na sua saúde de forma desequilibrada, e a grande maioria só desperta quando sofre com algum dano, ou alguém da família, alguém próximo sofre com algum dano também. Nós não estamos aqui para trazer nenhum tipo de sensacionalismo, mas para que as pessoas tenham consciência, e essa palavra, equilíbrio, na hora da sua alimentação, não é? Sim, sem dúvida. Ou seja, eu costumo sempre alertar as pessoas para nunca terem uma postura de partido por 100, partido por 1000, ou então do 8 ao 80, porque há muito essa tendência. A pessoa acaba por fazer a sua vida normal, não tem grande preocupação com a alimentação, porque acha que acaba por não ter um impacto a curto prazo, não é? E nós tendemos sempre a preocupar-nos com o agora e pouco com o futuro, mas a verdade é que depois, quando há um alerta, ou quando a pessoa realmente pensa em preocupar-se, depois é cortar tudo, é acabar por fazer uma coisa restritiva, e normalmente a restrição leva à compulsão, ou seja, a pessoa restringe-se tanto que depois acaba por prejudicar a sua relação com a comida. E acima de tudo, como eu disse inicialmente, que cabe-nos a nós profissionais encaminhar as pessoas da melhor forma e transmitir a informação correta, também nos cabe a nós proteger a relação das pessoas com a comida, e fazer com que elas se saibam alimentar, mas que também tenham esta relação de prazer, de equilíbrio, lá está, de tranquilidade, ou seja, comer com prazer, mas comer com cuidado e com escolhas conscientes, acima de tudo. E a senhora, por favor, dona Ana, que a senhora poderia indicar? Um alimento que a pessoa que está lá vai fazer as compras, os passos, a maneira que ela tem que lidar na hora de fazer as escolhas dos alimentos. Exato. Antes de mais, deve ter uma lista de compras. Excelente. E essa escolha deve ser consciente. Devem ter em conta os já alimentos começa que com a lista, são né? mais saudáveis. Já começa com os itens que ela vai colocar na lista. E deve fazer uma refeição antes, que a deixe saciada, nomeadamente não tenha açúcares de absorção rápida, os açúcares simples. Depois deve deixar para o fim os congelados também. O alimento é congelado, é processado, não é por isso que é menos saudável também. Também é importante ter isso em atenção. E comprar alimentos frescos. A colega Catarina, que está lá em casa, também estava a falar dessa situação. Comprar essencialmente alimentos frescos, minimamente processados. Pronto, o próprio leite, o iogurte são alimentos processados, o leite com a pasteurização, o iogurte com a fermentação também. Comprar o pão. O pão pode ser congelado. A colega a engenheira química, que temos também a falar por Zoom, também estava a falar do pão, mas nós podemos congelar o pão. Inclusivamente sabíamos que, em termos do amido, da sua digestibilidade, acaba por ser preferível até depois de congelado. E basicamente é isto: a carne, o peixe, os alimentos que precisam de congelação, sempre para o final. E, portanto, refrigeração também, para o final. E depois agrupá-los também nos sacos, também de acordo com a refrigeração e congelação, também para ajudar depois no transporte, nas condições de conservação. Basicamente é isto. A fruta também, importante. Sempre... Ser bem seleto nas suas escolhas, né? Preparar essa lista é importante para não ser pego de surpresa na hora, né? Exato. Comprar leguminosas também, não só cingir ao arroz, à massa, à batata, também as leguminosas devem entrar pelo menos 3 vezes por semana na nossa alimentação, ou seja, as ervilhas, o grão de bico, o feijão, as lentilhas. É importante. Uma pesquisa foi dita aqui que os portugueses comem carne a mais,
frutas e vegetais de menos. Exato, sim, é sim. importante. Desculpa interromper, eu estava aqui analisando o comentário dela. Eu acredito que em muitas famílias, em muitos casos, que não há nenhuma dificuldade em fazer essa lista e fazer essas compras. A real dificuldade é preparar essa alimentação depois, porque na correria, né, a vida é acelerada para todos, então o ser humano busca essa praticidade, essa coisa rápida, e já aconteceu comigo, né, de ter lá batatas e legumes e cenouras e aquelas coisas todas, mas chegar ali e precisar fazer uma refeição rápida, jogar uma massa na água e jogar uma natas e... Quer dizer, então acredito que também é um dos problemas que muitos enfrentam. Mas também há uma a preparação dessa alimentação. Sim, mas há uma solução nos dias de folga em que as pessoas têm mais disponibilidade, podem confeccionar e podem congelar também. Eu ia perguntar sobre isso agora. Uma dica para quem tem essa vida muito corrida. Então, eu lembro que uma época em casa minha esposa fez isso. Teve um dia que eu cheguei em casa e estava fazendo muita comida. Eu falei, vai vir alguém comer em casa? Porque não, vou preparar aqui, vou congelar para dias da semana. Então, isso é uma alternativa para quem tem uma vida corrida. Prepara a alimentação selecionada, balanceada, direitinho, congela e no dia... Exato. Isso... o chamado meal prep, não é? Meal prep, é verdade. Pode até etiquetar-se com a refeição, que lá está, o dia da preparação, também para se orientarem nesse aspecto. Olha, dica de ouro aí para a nossa disciplina. Dá para se dar um jeito, né? Quem quer consegue. Sim. O senhor conseguiu emagrecer quase 20 quilos. Quase 20 quilos, fazendo isso, né? Eu com 20 anos, aquela foto, se for possível colocar, a foto da esquerda eu tinha 20 anos. A foto da direita eu tinha 30 anos. Então, esse emagrecimento, eu decidi emagrecer nesse percurso. Então, não foi uma coisa assim absurda, mas foi com uma reeducação alimentar, com essa questão de disciplina, de novos hábitos. Até porque nós sabemos que dietas muito repentinas não funcionam. Há uma recaída. Mas um hábito desenvolvido ao longo do tempo, uma disciplina desenvolvida ao longo do tempo, traz resultados. Conscientização, né? A pessoa tiver consciência do que ela está a comer, de como aquilo impacta no seu organismo, na sua saúde, isso é importante demais, né? Nós vamos agora saber mais sobre as pessoas, as opiniões nas ruas aqui de Lisboa. Já voltamos com vocês. Costuma prestar atenção ao que come? Sim, sinto que há cerca de um ano e meio comecei a prestar cada vez mais atenção. Sim. E o que é que come? Um bocado de tudo, na realidade. Mas tenho há excessos, claramente, e há dias e dias de ter mais em consideração aquilo que se come ou não, mas acho que como um bocado de tudo. Mas em casa é mais legumes, peixe, pronto, também há dias que carne, pronto, é o básico, mas sim. Considera que tem uma alimentação saudável? No geral, sim. No geral. E quais excessos é que comete? Não sei, uma batatinha frita, às vezes, pronto, ingerir bebidas alcoólicas também não é o melhor, não é? Mas pronto, faz parte e é isso. Normalmente é sempre mais ou menos a mesma coisa, que é carne, hidratos de carbono, vegetais... Sim. Uma alimentação saudável. Sim. E come, por exemplo, o quê? Peixe, carne? Que tipo de alimentação é que pratica? Eu pratico essencialmente uma alimentação equilibrada. Acho que não devemos dizer que não a nada, acho que não devemos excluir nada, acho que devemos ter cada vez mais uma maior variedade de alimentos que nos nutram de verdade. Por isso acho que não podemos negar nenhum alimento, todos são bem-vindos na sua proporção e no seu tempo. Acha que as pessoas não sabem o que comem muitas vezes? Tenho a certeza. Porquê? Olha, dou-lhe o exemplo de um conceito que eu abomino, que é ser vegan. Ninguém é vegan, não me venham com conversas, ninguém é vegan, não há possibilidade de ser vegan hoje em dia. E acho que esse conceito está muito distorcido, por exemplo, e as pessoas não sabem. O biológico, como é que um biológico vem dentro de uma embalagem toda embrulhada em papel daquele transparente? Portanto, são conceitos que estão muito... Estão distorcidos. Exatamente, é a minha forma de ver. E preocupa-se com os alimentos que ingere? Sim, sem dúvida. Cada vez há mais, desculpa a expressão, porcarias que comemos, portanto há preocupação com isso, quanto mais não seja por mim e pelo meu filho também.
Preocupo-me, tento sempre que seja pelo menos o menos processado possível, o mais natural possível. Claro que há dias e dias e há sempre vezes que vamos fazer escolhas mais questionáveis na alimentação, mas acho que se mantivermos um contexto saudável, acho que não se perde tudo. E sabe de onde é que vem, ou prefere não saber de onde é que vêm os seus alimentos? Normalmente sei, lá está, tento sempre comer coisas mais naturais, mais vindas da terra. Mesmo a preparação dos alimentos, tento sempre confeccionar eu os meus próprios alimentos para ter a certeza que não há adições de produtos que nem sequer sabemos dizer os nomes como deve de ser. Por isso sim, diria que sim, que tento sempre saber de onde é que vêm e como é que são confeccionados também. Alguns se preocupam, sim, sei, outros não sei de onde é que vem, sei do que é que tem na competição, mas não sei de onde é que vem. Lê sempre os rótulos dos alimentos quando vai ao supermercado? Sim, a minha mãe. Sim. E porquê? Porquê é que acha que é fundamental lermos os rótulos quando vamos ao supermercado? Para termos um cuidado connosco próprios e uma alimentação regrada e pronto. Leio porque tenho uma doença crónica e fui educada desde sempre a ler os rótulos das embalagens dos produtos todos. Na sua opinião, a alimentação das pessoas hoje em dia é ou não saudável? Não. Não. Mas porquê? Porque assim, nós tentamos ser saudáveis, mas tudo leva tanto químico, leva tanta coisa que nós não sabemos que é isso. Como é que se cria galinhas ou pintos em um mês, portanto nada disso é saudável, mas vamos viver na ignorância, que é o melhor. Acha que a alimentação está cada vez mais processada e alterada? Processada, não direi, mas mesmo aquela que se compra num talho, numa peixaria e por aí fora, já tem muitas alterações, já tem muitas. Não é saudável. Porquê que diz que não é saudável? Porque lá está aquilo que eu tinha dito, as pessoas gostam muito de se contentar com aquilo que sabe bem. Muitas vezes vão ao fast food, algo rápido. Temos aqui um exemplo aqui na faculdade, que as pessoas vão muito ao Lidl só buscar uma coisinha para comer ao almoço, por isso acho que não é. Há alguma coisa que evite comer? Eu tento não comer, por exemplo, chocolates ou doces assim no chão, mas às vezes como. Açúcar. Basicamente açúcar, sim. Acho que o açúcar é um verdadeiro veneno para o homem. Sim e não. Acho que as coisas têm que ser com cabeça, tronco e mente, com peso e medida. Basicamente é isso. Não sou nada a favor daquilo de se pesar comidas, nada disso. Não sou nada disso. Eu retiraria os doces, sem dúvida, sim. Se eu pudesse. Acha que o açúcar é um grande prejudicial para o corpo humano? Sim. Em excesso, eu diria. Por exemplo, às vezes um docinho nunca vai fazer assim tão mal, mas sempre assim, claro que sim. Bebia muito mais água do que aquilo que bebo. Sente que bebe pouca água? Sim. Não é pouco, mas há dias que bebo menos que outros e preferia beber muito mais. A senhora falou do açúcar, que é um vilão, nós estávamos aqui a conversar. Realmente é um dos vilões também, mas para controlar a pessoa tem que estar bem cuidadosa mesmo, né? Porque uma lata de refrigerante, 30 gramas de açúcar. 36, 37. A Organização Mundial da Saúde determina que seja 50 gramas, não é? Sim. Já estivemos a falar que não concordamos com isso, não é? Mas então, uma lata de refrigerante, mais o que ela está a comer ali na sua refeição, já ultrapassa. E se tiver uma sobremesa, então, é complicado. Deixa eu perguntar, vamos agora com a Catarina novamente, a nutricionista Catarina Malheiro, que está conosco aqui, para as suas considerações finais, os conselhos que a senhora deixa para as pessoas sobre essa questão da alimentação. Por favor, Catarina. Bem, então, eu considero que, em primeiro lugar, as pessoas têm que ter esta consciência da importância que a alimentação tem para a sua saúde, que já foi falado que, mais do que das questões estéticas e tudo mais, é a questão da saúde. Ela é fundamental para nós estarmos bem. E além dessa consciência, é importante também as pessoas, como foi falado ao longo de todo o programa, terem a consciência da importância de aumentar a sua literacia alimentar, de saber ler os rótulos, de conhecer os ingredientes que os alimentos têm, a sua composição nutricional. E fazer aqui uma leitura atenta dos rótulos. Foi falado também do
descodificador de rótulos que a Direção-Geral de Saúde disponibiliza e que é acessível a qualquer cidadão, e acho que é importante e será uma ferramenta muito útil para cada pessoa ser acompanhada desse descodificador de rótulos, que facilmente pode levar na sua carteira e fazer uma comparação do alimento que está a querer comprar com esse descodificador e perceber se é um alimento rico em açúcar, em sal, em gordura saturada, e desta forma poder fazer escolhas alimentares mais acertadas, informadas e mais acertadas, e desta maneira poder fazer uma alimentação equilibrada. E concordo plenamente com o que foi dito, que aqui o importante é o equilíbrio, não dietas muito restritivas, como eu disse há pouco, procurar ter hábitos alimentares saudáveis, que sejam mais enriquecidos em alimentos, como dizia há pouco, menos embalados, desembalar menos e descascar mais as frutas, os hortícolas, as leguminosas, ter mais atenção a estes cuidados e preocupar-se mais com estes hábitos que são hábitos simples de criar, não são hábitos que nós temos que criar do dia para a noite, mas são hábitos que com cuidado facilmente nós conseguimos introduzir na nossa alimentação. E considero que de facto as pessoas deviam procurar, aconselho as pessoas a procurar ter mais estes cuidados para realmente fazerem escolhas mais saudáveis e terem mais saúde. Perfeito. Catarina, muito obrigado pela sua participação, viu? Sempre bem-vinda aqui ao Debate Público. Uma ótima noite, muito obrigado, viu? Obrigada. Vamos agora a Joana Raquel, ela que é engenheira química industrial e especialista em tecnologia alimentar, para as considerações finais. Quais os conselhos que a senhora deixa para quem nos assiste? Será que elas realmente sabem o que comem ou não querem saber? O que a senhora deixaria como consideração final, por favor? Acho que estamos todas de acordo, portanto, acima de tudo, o consumidor está cada vez mais atento. É importante cada vez mais escolher o sazonal, o local, o natural, menos processado, com listagens de ingredientes pequeninas, que significa questionem-se se nomes estranhos ou perguntem este ingrediente eu tenho em casa, na minha despensa, não tenho, ok, já começamos a subir o patamar. E também a questão da sustentabilidade, pensar a questão do planeta, ir pelo equilíbrio, por opções que tenham menos embalagens, não é? E é isto, acima de tudo, a consciência, sermos conscientes pelo equilíbrio, para que cada um de nós, no seu dia-a-dia, conseguir reduzir um pouco a melhorar as suas opções, todos beneficiamos, não é? Perfeito. Senhora Joana, muito obrigado pela participação. Sempre bem-vinda aqui no Debate Público, viu? Obrigada eu pelo vosso convite. Uma ótima noite. Com licença aqui. E agora a Ana Cláudia Inácio, que é especialista em nutrição clínica, vai deixar também as considerações finais para todos que estão nos acompanhar, por favor. Sim. Concordo com o que as colegas anteriores referiram plenamente, não me vou estar a repetir. No fundo, queria dizer que as pessoas têm que ter algum cuidado também com o que ouvem. Hoje em dia, nas redes sociais, são inundadas, às vezes por não especialistas de nutrição, e têm que ter cuidado com isso. Por vezes, eu própria também me deparo com páginas de algumas pessoas que falam de nutrição que não têm lá a profissão, e questiono-me, mas são nutricionistas. Isso é muito importante, viu? Pronto, e é preciso questionarem também o que ouvem, não acreditarem em tudo, porque nem tudo o que se fala nas redes sociais é real. Aproveitarem também estes programas televisivos também para se esclarecerem. Também a nível de cuidados de saúde primários também já se estão a desenvolver algumas ações no sentido da prevenção. Temos que começar por aí. É basicamente isso. E também queria alertar
Pronto, isto assim para o final deixo aqui algumas coisas em aberto, mas nem tudo o que se apanha da terra é saudável. Temos, por exemplo, algumas ervas idênticas à salsa, aos coentros, ao fungo selvagem, que pode ser a cicuta, que é um veneno. Inclusivamente foi o veneno que foi utilizado para matar o filósofo Sócrates. Foi essa extração desse veneno. E é importante ter esse cuidado. Por exemplo, também na apanha de cogumelos, só podem ser os especialistas em botânica que devem apanhá-los para consumo. Há um cogumelo que é altamente fatal, que é o Amanita phalloides, e é importante também ter isto em atenção. Perfeito. E eu vou reforçar o que a senhora falou com respeito a os cuidados com que se ouve, né? Porque há pessoas que às vezes falam nas redes sociais, na internet, e o que ela fala soa bonito, né? Parece que faz todo sentido, mas não tem nenhum embasamento, nada com nada. Então, muito cuidado com o que você ouve, com o que você consome de informação, principalmente na internet. Pesquise, questione, pergunte, vá até um especialista para que você dê passos assertivos, ok? E a senhora Ana Morgado, também nutricionista, que vai dar as considerações finais. Por favor. Sim, portanto, a parte que a nossa população está cada vez mais consciente e cada vez mais preocupada, eu acho que é indiscutível. Acho, sim, que é necessário então haver esta filtragem daquilo que é informação fidedigna e não. E acho que somos nós, profissionais de saúde, que somos responsáveis por dar essa literacia alimentar, essa literacia nutricional, e acho que passa muito também para que as pessoas começam a abrir horizontes em relação ao papel do nutricionista na comunidade, que não serve só para emagrecer, que não serve só para perder massa gorda ou para ganhar massa muscular ou para chegar aqui a objetivos estéticos, que há muita coisa na nossa vida, na nossa alimentação, na saúde, no bem-estar, até na saúde mental, no stress, na forma como nós nos predispomos no nosso dia-a-dia, que é a nutrição que tem um verdadeiro impacto direto nessa qualidade de vida das pessoas. Então, cada vez mais as pessoas procurarem melhorar ou prevenir determinados problemas com a alimentação, eu acho que é urgente, e também temos que ser nós, nutricionistas, a passar essa informação às pessoas para que realmente haja esta filtragem de informação e que as pessoas procurem saber mais, mas também informação de melhor qualidade. E depois, acima de tudo, é também as pessoas começarem pelo básico, ou seja, às vezes não é preciso fazer a dieta XPTO, a dieta Y, tudo que são dietas com nomes, tirando a dieta mediterrânica, normalmente não é necessário entrar por aí. É começar pelo básico, o básico funciona, é aquilo que nós tínhamos até começado por dizer, que é desempacotar menos e acabar por descascar mais, não é? Acho que isso é a base de tudo, porque efetivamente uma alimentação mais plant-based, com alguma redução do consumo de carne, produtos ultraprocessados, à partida já estamos a fazer o básico e bem feito. Depois o resto, obviamente, tem que ser aqui um bocadinho mais personalizado e aí sim cada um deve procurar o que é melhor para ele e o que funciona comigo pode não funcionar com a outra pessoa ao lado. Essa questão individualizada que realmente é muito importante. Exatamente. Eu agradeço muito a senhora Ana Morgado e a senhora Ana Cláudia. Obrigada. Muito obrigado mesmo. Obrigada. Espero vê-las mais vezes aqui no debate público. Sim. E uma coisa que eu queria deixar aqui, pastor Gelson, é sobre a importância do profissional na área da nutrição. Nutricionista, especialista em nutrição. Como que é importante, porque nós somos o que comemos, ponto. A maneira como eu me alimento, eu posso trazer saúde, eu posso trazer malefício para o pâncreas, para o intestino, para o estômago, e isso vai ditar toda a regra na minha vida. Claro que não no início, né? Na fase da adolescência, às vezes o impacto ele é mínimo, mas a conta chega. Então, é importante essa responsabilidade. Nós não estamos aqui para radicalizar nada, mas para trazer consciência. O senhor emagreceu com hábitos saudáveis. Não foi com a dieta das lágrimas, né? Aquela que a pessoa só chora, né? Passando aperto, não. Na verdade, as pessoas precisam entender que o corpo é um patrimônio, né? É o que a pessoa tem de mais valor, porque uma pessoa doente, ela não vai conseguir trabalhar, não vai conseguir produzir, ela não vai conseguir fazer, né, os que estão à volta felizes, porque quando a pessoa cai de cama, doente, está com problema de saúde, sofre todo mundo, sofre a esposa, sofre o marido, sofre, né, a pessoa não consegue trabalhar. Então, a pessoa precisa entender, ela tem que interiorizar isso. O meu corpo é um patrimônio, precisa ser cuidado, saúde precisa ser construída, e a alimentação, como o senhor falava, né, é o remédio. A pessoa ela vai ser saudável ou não, dependendo do que ela come. Eu espero que o programa de hoje possa
ter aberto os olhos de muita gente. Nós falamos aqui que já há uma consciência em muitas pessoas, isso é muito bom, mas há muita gente ainda que não tem acesso, não tem informação, não quer ter. Então, estamos aqui por fazer a nossa parte. Esse é o debate público. Eu agradeço o seu carinho, agradeço a sua audiência e na terça-feira que vem estaremos de volta com mais um programa especial, trazendo sempre um tema para nós refletirmos juntos aqui, porque esse espaço é para você, tá bom? Uma ótima noite, mais uma vez agradeço aos convidados e que Deus abençoe a todos. Um abraço e até a próxima terça-feira.